pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Papo de Facu, hoje com uma presença especial, mas antes de anunciar a presença, não esquece de seguir aí o nosso canal, marca o sininho lá, deixa a sua curtida se você gostou, né? Logo de cara, assim não dá ainda, mas isso ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo, extrapolando aí a sala de aula e apresentando aí, de fato, um conteúdo diferente para quem não é aluno, né? Isso é muito bacana. Hoje eu estou aqui com o nosso querido professor Celso, professor doutor Celso. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, já acompanho aí os outros episódios e é uma honra estar aqui junto com vocês aqui nesse papo aí. Sensacional, gente. E hoje o professor Celso ele está como coordenador aí do nosso curso de bacharelado em música e licenciatura em música. Mas nós não vamos falar só de música, nós vamos mudar um pouquinho o assunto aqui, porque o professor Celso tem um livro sensacional. Quer apresentar para o pessoal, professor? Sim. Então, o livro é decorrente de uma pesquisa que foi feita, né? Na PUC de São Paulo e em parceria aqui com a nossa instituição, que fala sobre a utilização de smartphones, tablets, recursos tecnológicos móveis, né, que a gente fala, para expandir a sala de aula, para a gente poder potencializar o processo de ensino-aprendizagem, né, na atualidade, assim, para deixar mais contextualizado com o que a gente está vivendo. Né? E isso é sensacional. E esse contexto, né, professor? Porque hoje, dentro de uma sala de aula, dificilmente a gente encontra um aluno que não tem um smartphone. Exatamente. E aí, como é que a gente como é que a gente usa essa tecnologia a nosso favor, né? Exatamente. A gente, né, você disse, né, a gente tá presente na nossa vida já. Né? Para quem tem smartphone, ficar sem o smartphone por algum momento já é uma dor de cabeça danada. Um colapso. Então, a ideia é que a gente possa utilizar isso, né, em favor do processo de ensino-aprendizagem. Normalmente, no ensino tradicional, né, que a gente tem, no ensino voltado para o aspecto mais tradicional, mais acadêmico, né, é mais difícil se trabalhar com o smartphone. Pessoal, os professores têm alguns que pedem para desligar, outros têm até uma cestinha para colocar para o pessoal ficar, né? E aí, né, é uma forma da gente poder pensar e repensar a utilização dessas tecnologias que muitas vezes são trabalhadas para distrair a gente, né, para desfocar a gente do que a gente está precisando se atentar no processo de ensino-aprendizagem. É uma forma da gente poder utilizar essa tecnologia e as habilidades que os alunos já têm com essas tecnologias em prol do próprio ensino e aprendizagem, né? O próprio processo de ensino e aprendizagem. E isso acaba sendo uma polêmica, né, professor? Sim. Celular em sala de aula, pode ou não pode? É a pergunta mais complexa aí. Eu acho que essa conversa ela se divide em níveis educacionais, ou não, professor? Sim, acho que a gente tem que pensar a utilização dessas ferramentas, a gente tem que pensar antes do processo de utilizar, de aplicar essas ferramentas, né, o smartphone dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa repensar um pouco a sala de aula. Ah, legal. Acho que a sala de aula precisa se repensar daquele modelo tradicional. Realmente, o celular ele vai tirar a atenção, porque está tudo voltado para o professor. Né? Na sala de aula tradicional, né, que a gente chama de sala de aula cartesiana, ou seja, onde os alunos eles ficam todos virados para frente e o professor expondo, né, a matéria, e ele tem a missão ali de transmitir os conhecimentos para os alunos eles precisam estar enfileirados, eles precisam estar condicionados em silêncio, concentrados, para assistir, para receber aquela informação. E, né, com certeza, nesse contexto, o celular ele não vai funcionar. Né? Então, aí a gente tem que pensar estratégias ou momentos diferentes desse contexto. Não precisa
abandonar isso, né, por completo. Alguma vez. Mas, em alguns momentos, né, criar outras estratégias que a gente até utiliza muito, a gente tem várias pesquisas aqui no próprio Centro Universitário do Sul de Minas e nos colégios, de práticas de metodologias ativas. E aí, nesse contexto, essas práticas, o professor ele sai de cena como sendo o centro do processo e o aluno passa a ser o centro do processo e o professor é o mediador. O professor ele vai conduzir atividades para que os alunos eles possam ir desenvolvendo essas atividades e no desenvolver dessas atividades eles vão construindo, reconstruindo as habilidades, as competências demandadas nas PCNs, né? Agora nas legislações que a gente tem aí, né? Que permeiam aí o aspecto educacional, né? Legal. E professor, pergunta polêmica, tá? Você até desculpa aí. Na lata já. Esse método cartesiano, conforme você colocou pra gente, você acha que esse método cabe atualmente em sala de aula? Ou tá na hora de... Então, esse é um método que por muito tempo funcionou, né? Por exemplo, eu fui, né? Eu também. Então, a gente funcionou de alguma forma. Só que ele tem alguns momentos que não há sucesso, né? Várias pessoas ficam pelo caminho nesse processo. E também ele foi desenvolvido numa época em que não se tinha essa aceleração do tempo por meio dessas tecnologias. A gente, né, vira e mexe, a gente observa que essas tecnologias que a gente está falando aqui, elas tendem a acelerar, tendem a facilitar, né? A gente tem aí uma biblioteca na nossa mão, né? Na várias Barças, né? Né? Então tá tudo aqui. Agora a gente tem o ChatGPT, que, né, é uma espécie de Barça potencializada ainda. Então, quer dizer, são elementos que estão aqui na nossa realidade, que aceleram o processo e que talvez, né, a gente precise, com certeza, né, não talvez, com certeza a gente precisa trabalhar esse processo de contextualizar o processo educacional. E a gente tem visto que a educação tradicional, essa cartesiana, né, essa educação calcada nesse processo de transmissão de conhecimentos, não tem dado conta mais, né? As empresas estão reclamando, né? Vira e mexe, elas falam, poxa vida, só teórico, a gente precisa de gente com, né, soft skills, com mais possibilidades de conhecimentos, mas também com maiores capacidades de aprendizagem. O aprender a aprender nesse contexto aí, né, que a gente coloca, né, dessa nova forma de ensinar e aprender por meio de metodologias ativas ou pedagogia de projetos, ela ensina não só os conhecimentos que o aluno precisa desenvolver, né, que estão nos programas aí, mas ela ensina o aluno a ser um aprendiz eterno, um expert em aprender, uma coisa que autodidata. Exatamente. Então a gente foca no aspecto de aprender a aprender, né? Esse é o processo, né? Sensacional. Né, acaba sendo uma polêmica, a pandemia mostrou que isso ajuda muito, mas tem lá os riscos também, né, professor? Eu vou liberar o celular em sala de aula, nós sabemos que a internet ela tem toda a informação e qualquer tipo de informação. Nesse ponto, como é que o professor, você entende que o professor ele deve agir? Como é que funciona esse processo? Aí eu acho que entra essa nova forma de se trabalhar a aula. Porque se for no contexto tradicional, aquele contexto disciplinar que a gente tem, né? Realmente, né, o aluno ele pode olhar o conteúdo, mas vai olhar outras coisas. Agora, se tiver envolvido nesse processo uma pedagogia de projeto, ou seja, um objetivo bem definido, que o aluno ele esteja engajado, e aí a ideia é engajar ele o máximo possível com objetivos, tarefas, planejamento de tudo. Aí aqui eu vou usar o smartphone, aqui não vou usar, nesse momento eu não vou usar. Quer dizer, trabalhar o aspecto da organização das dinâmicas, aí dá certo, né? Aí eu acho que o aluno ele até nem vai querer,
né? Não vai ter nem tempo e nem querer trabalhar esse processo, porque ele está muito envolvido. Aí, lógico, a gente tem que trabalhar o aspecto da autoestima, às vezes um aspecto relacionado à meritocracia, a gente pode utilizar para que o aluno ele se dedique, né, todas as suas energias para resolver aqueles problemas, né? Essa metodologia ativa ou pedagogia de projetos, como eu abordo no livro, ela visa esse processo. O primeiro ponto existem objetivos, a gente tem que chegar nesses objetivos, e é o que geralmente essas empresas de grande sucesso, né, como Facebook, Google, YouTube, várias empresas aí de tecnologia fazem com os próprios colaboradores, né? Eles colocam, né, targets e o pessoal fica voltado naqueles targets. Às vezes eles param um pouquinho para fazer alguma outra coisa, para trabalhar a criatividade, né, para fazer um descanso, assim, mas o target está ali. O foco está ali. O objetivo, acho que é o ponto fundamental para a gente poder engajar o aluno. E aí, lógico que ele, né, vai dedicar todas as suas forças, todos os seus, né, todas as suas atividades ali, o tempo, para atingir esse target aí, né, esse alvo, né? Show. E professor, existe uma discussão muito grande, né, dessa geração que é totalmente conectada a ser altamente superficial, naquela proposta de vou absorver conteúdos curtos, de baixa aderência ali ao aprofundamento, né? Nessa perspectiva, né, como é que funciona a cabecinha do aluno, né, o cérebro dele ali, no processo de memorização? Você acha que por ele ser multitelas, multitarefas, que é o perfil do novo aluno, ele ainda consegue absorver o conteúdo, memorizar? Como é que funciona? Então, aí entra de novo nesse aspecto da motivação do objetivo. O emocional. Porque a gente observa que a gente tem essa característica presente nos jovens, né, da imediatidade, da rapidez da informação, mas, entretanto, tem outras características que estão também presentes nessa juventude. Como, por exemplo, a juventude devorar livros do Harry Potter, né, da Casa do Dragão e outros que são livros gigantescos. Né? Às vezes maratonar séries complexas, por exemplo, séries que a gente vê aí, né, extremamente complexas e que demandam muito tempo, eles maratonam e sabem tudo, explicar tudo sobre aquilo que está sendo colocado, né? Tem várias séries aí que os caras viram especialistas, né? E que não é uma coisa que é pela superficialidade, né? Eles mergulham mesmo. Então essa capacidade de mergulhar, de aprofundar, também está presente junto com esse outro lado. A gente está vivendo uma época de dicotomia, né? Ao mesmo tempo que existe essa superficialidade, existe espaço para essa aprofundação, esse aspecto de se desenvolver isso, né? É uma característica que eu coloco no livro aqui, que está relacionado com o que a gente chama de pensamento complexo. O pensamento complexo tem mostrado isso, ao analisar a nossa realidade, esse aspecto de haver uma dicotomia, uma dupla característica, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente, né, está em vários lugares ali, né, conectados. Ao mesmo tempo que a gente tem essa característica de estar disperso, a gente tem uma possibilidade de concentração também junto. Aí vale o que a gente vai priorizar com os targets, com os objetivos, com o engajamento que o professor precisa fazer para pegar esse aluno, né, para seduzir esse aluno no sentido de direcionar para o processo de ensino-aprendizagem. Legal, professor. E eu entendo também, né, como você e também enquanto professor, que a cada momento que o professor consegue trazer o aluno para a realidade dele, para o universo dele, exato, o nível de engajamento fica realmente maior. Exatamente. Esse é um outro ponto que você falou, que é fundamental para esse engajamento. Trabalhar com temas, aí eu coloco aqui no livro, com a possibilidade de trabalhar com temas transversais, frente às disciplinas.
Ótimo. Esses temas transversais são temas que são oriundos e são montados a partir da vivência do aluno, da realidade do aluno. Então, o professor ele também precisa conversar com os alunos, ver qual que é a realidade, quais são os problemas que ele está enfrentando, para poder trazer esses temas transversais e desenvolver esse projeto para motivar. Porque aí o aluno ele, né, vai ficar muito motivado, porque tem uma coisa que está na realidade dele, né, às vezes uma dificuldade, um problema, uma motivação, às vezes alguma coisa relacionada ao que ele gosta de fazer também. Então tudo isso, se for possível o professor estabelecer, puxar para se tornarem temas transversais às disciplinas dentro desse projeto, esse processo tende a ser mais exitoso, né? Aí tem algumas estratégias no livro que a gente trabalha, que a gente mostra, né, algumas experiências dentro dessa... Que funcionar. Dá para dar um spoilerzinho, professor? Um resuminho? Sim. Depois tem que ler, viu, gente? Exatamente. Não, tem. Aqui a gente tem alguns exemplos de aulas voltados com a pedagogia de projetos, em que o professor, ele desenvolve, né, atividades, né, de aulas passeio, a gente chama de aula lá fora, bem direcionadas. Então aí são aulas que o aluno ele vai com os celulares, vai captar determinadas fotos, gravar, filmar, fazer determinadas ações ali, tendo em vista a solução de problemas do bairro deles, por exemplo. Então, no meu bairro lá está com algum problema, estou com problema de dengue, alguma coisa. Então, ele vai fazer uma espécie de documentário, investigação, e aí, a partir disso, eles vão montando e articulando com livros, com, né, materiais didáticos, eles vão montando possíveis soluções para esse processo. Então, é uma das possibilidades. Uma possibilidade. Né? É sensacional, porque daí você está envolvendo diversas competências, né? Ele vai ter que atrelar o conteúdo com o problema, com o cotidiano, mais a ideia de manipulação de ferramentas digitais para consolidar ali o material, né? O Exato. vídeo. Sensacional. Eu entendo que esse é o caminho, professor, mas ainda volto a bater. A escola hoje, mesmo no pós-pandemia, né, que forçou todo mundo aí para esse cenário, na tua visão professor Celso, está preparada? Bom, preparada, eu acho que ela pode ficar preparada, né? O que a gente enfrenta, geralmente, dentro do contexto escolar é que, como você mesmo colocou no começo da nossa conversa, nós fomos formados, né, por uma pedagogia tradicional, um processo de ensino tradicional, diretivo, ou seja, o professor transmite para o aluno. Então, a gente aprendeu a ser aluno assim, desde a mais tenra infância. A gente aprendeu a ser professor assim, porque o aluno ele aprende a ser professor com outro professor desde pequenininho, né? O meu menino, quando era pequenininho, ele punha eu era o aluno e ele era o professor e começava a me dar aula imitando a professora dele. Né? Então, a gente aprende a ser professor assim, mesmo que nas faculdades a gente tenha, né, outras possibilidades metodológicas, isso está muito incutido na gente, enquanto profissionais e enquanto pais de alunos, próprios alunos. Então, pode haver uma certa estranheza. Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente poder preparar a escola para isso, a gente poder, não precisa abandonar o ensino tradicional, aquele ensino de imediato, sim, mas pode fazer alguns projetos dentro desse processo para complementar, para, né, ir trabalhando essa nova perspectiva e fazer uma espécie de conversa dessa nova perspectiva com o ensino tradicional. Acho que é viável isso. É uma jogada. Né? Porque aí os pais, os alunos vão ficar mais seguros que está tendo ainda aquele processo, que ainda tem muita coisa boa ali. Tem. Né? Mas é uma forma de em alguns momentos, trabalhar, né? Vamos fazer uma pedagogia de projetos, trabalhar um projeto com várias disciplinas. Alguns momentos a gente
vai ter essa hora, né, esse projeto para ser feito. Isso atende até a potencializar o interesse dos alunos em estudar determinados assuntos, né, que vão ser utilizados lá, que estão sendo utilizados lá, porque eles precisam disso aqui na sala de aula tradicional, para se alimentar, para poder executar. E garantir o processo lá. Né? Há também a possibilidade, dentro desse contexto todo, para potencializar isso, né, de se utilizar games também. Gamificação, de você colocar, né, vamos fazer esse tipo de aula lá fora, beleza, mas vai ser um game, vai ser uma web quest, tem alguns objetivos que a gente faz, e aí quem conseguir trabalhar o máximo né, o maior número de dados possíveis, tem um prêmio, né, ou tem um troféu, né, ou alguma coisa assim, uma cerejinha, todo mundo vai se engajando nesse processo. Né? Incrível, incrível. Professor, eu acho que existe alguns pilares para que isso, de fato, tome conta da nossa educação. Pelos estudos que eu já fiz, países de primeiro mundo já têm essa aderência, né? Com exceção, acho que a França, que não aceita, não permite o celular. Eu acho que o governo tem um papel importante, a escola tem um papel importante, e aí eu queria te perguntar de uma figura, né? Os pais. Os pais brasileiros ali, você acha que nós teríamos aderência desse público? Precisa de uma educação? O que você pensa? Eu acho que precisa de uma conscientização. E aí eu acho que esse modelo de fazer essa transição, ou fazer esse hibridismo do ensino tradicional com essas possibilidades, para uma coisa aí, conversando com a outra, potencializando a outra, eu acho que é importante, porque aí vai mostrando aos poucos para os pais que, o pai vai perguntar para o aluno, tá tendo aula? Tá tendo, mas a gente tem esses projetos aqui que a gente precisa desenvolver, e aí a aula, né, eles ficam mais engajados, os próprios pais vão ver que existe esse processo. E aí, aos poucos, eu acho que com o passar das gerações, né, esses alunos que vão ser formados nessa nova perspectiva, lá quando virarem pais, eu acho que já vão estar mais... Né, longo prazo, então. Eu acho que é importante a gente ter isso, porque existe mesmo, a gente já viu, né, em pesquisa, choques, né, de você mudar totalmente a forma e as pessoas não estarem, nem os alunos, nem os pais estarem preparados para essa nova possibilidade, né? Então acho que isso é importante a gente poder, aos poucos, quebrar esse paradigma que está muito enraizado, né? Como eu disse, a gente aprende a ser aluno, ser professor, sendo professor ou sendo pai, né, seja o que for, né, ou sendo dono de uma empresa que vai contratar, a gente aprendeu que o ensino é feito daquela forma tradicional. Né? E mesmo que a gente saiba e estude outras formas, mas está incutido na nossa Constituição, enquanto ser histórico, que é daquele jeito, né? Então, a gente precisa, aos poucos, ir mudando esse processo. Ótimo, professor, você está me inspirando em um tanto de pergunta aqui, meu Deus do céu. Você citou no começo o ChatGPT aí, acho que o mais conhecido das inteligências artificiais nesse momento, que é uma lógica que vem, a tendência é só expandir. O ChatGPT, por exemplo, não só ele, mas como todas as outras inteligências, elas podem ser usadas a favor, mas tem ali o contraponto, né, professor? O que você entende ali de contraponto? Eu acho que isso, o ChatGPT e as outras inteligências, não só relacionadas ao aspecto textual, mas visual e até musical que a gente tem, né? Musical. Eles estão aí na realidade, né? Eu acho que cabe a nós, dentro desse contexto, utilizar, né, eles da melhor forma possível para poder desenvolver o senso crítico. Eu estava vendo esses dias o Karnal, por exemplo, né, num vídeo, ele dialogando com o ChatGPT, ele analisando, né, falas, né, que ele desenvolveria e como o ChatGPT desenvolve, né? E aí ele fala, ele fez uma análise, olha, isso aqui eu acho legal, isso aqui passaria no Enem,
porque ele fez essa estrutura, só que isso aqui não foi uma coisa básica desse assunto. Então, quer dizer, às vezes a gente utilizar o ChatGPT como ferramenta para desenvolver essas pesquisas, mas pegar o aluno e falar, não, agora nós vamos analisar o que o ChatGPT fez. E aí, ele está entregando legal? Você vai acreditar exatamente no que ele está entregando, ou a gente pode ver se as referências que a gente tem, né, dão conta de falar, beleza, isso aqui tá ok ou não. É esse processo que vai estar sendo demandado por profissional do futuro agora. Sim, né? sim. Porque a ferramenta está aí, ela vai estar aí. O que vai caber a nós é poder trabalhar esse aspecto de analisar o que ele fez, o que pode ser melhorado para poder ser trabalhado. Porque o profissional lá na realidade, né, de trabalho, Dia a dia. vai utilizar, né? Quem não utilizar vai ficar para trás, porque a agilidade é muita, né? Só que se a gente não pode acreditar totalmente naquilo ali, a gente precisa direcionar um profissional que tem essa capacidade crítica, né? Então, os profissionais que têm essa capacidade crítica, né, de saber aprender a aprender, né, que é esse exercício, Sim. é o que vai tá sendo perseguido pelas empresas, né? Exato. E também é uma preocupação aí para muitos docentes, né, que vem pensando aí, meu Deus, e agora? Se eu der um trabalho, existe o caminho mais fácil para o aluno, que é o ChatGPT. O que eu faço? Né? E aí é aquele esquema. Essa atividade, esse tipo de atividade é no ensino tradicional. Sim. O professor dá um trabalho e o aluno vai atrás, né, ou dá um Google. Antigamente, na minha época, era a Barça, né, ia lá na Barça e copiava. Inclusive, né, você copiava. Tem essa possibilidade. Né? Agora, a ideia é que a gente possa fazer esses projetos para utilizar isso não como fonte, né, única de conhecimento, mas para a gente poder trabalhar e fazer, vamos fazer esse processo crítico, né, de poder olhar, e o professor vai olhar e falar assim, não, mas isso aqui está muito, né, tá muito quadradinho, muito perfeito, a gente precisa ir além disso aí. Né? E aí, trabalhando possibilidades de estratégias de projetos com esses temas transversais, com esses objetivos bem definidos e com atividades para eles poder trabalhar assuntos, né, buscar assuntos por meio das ferramentas tecnológicas que a gente tem, né? A gente tem um estúdio de vídeo, de áudio no bolso também, além de uma biblioteca, estúdio de vídeo, de áudio, além de outros aplicativos, né, de texto, de planilha e outros até de dicionários, né? Nossa, tem uma imensidão de possibilidades ali. Utilizar tudo isso para produzir conteúdos que vão atender a demandas específicas desses projetos. E aí ele vai poder usar o ChatGPT, né, à vontade, sempre tendo essa preocupação de, deixa eu ver se o ChatGPT me deu a informação correta. Deixa eu verificar. Porque na hora que você abre o ChatGPT, ele já coloca uns anúncios lá, né? Sim. Pode ser que não esteja totalmente correto, né? Eles mesmos já colocam ali, né? Então, e é verdade. E sensacional, né, professor? Porque a gente se depara, você comentou aí muito claramente, né, dessa ideia de ter um estúdio no bolso, né? E é legal nessa perspectiva que você comenta, sobre a metodologia ativa, o ensino em pares também, um aluno poder ensinar o outro e gerar conteúdo. O exemplo disso é o próprio YouTube. Exatamente, às vezes o produto final é um vídeo, ou são vários vídeos curtos no YouTube que vão, né, que os alunos vão fazer esse aspecto. Professor, eu aprendi a trocar chuveiro no YouTube. Exatamente, a gente. Deu certo. Então né, o YouTube é uma outra fonte. Outra fonte que a gente pode utilizar com esse cuidado também, né, de desenvolver. Peraí, deixa eu ver, isso aí tem, quais são as possibilidades? Vou ver outra fonte? Quer dizer, então, é um processo que a gente precisa trabalhar o senso crítico. As informações estão ali, as formas de trabalhar a informação estão todas aí. Mas o que a gente precisa agora é dessa mentoria, né? Dessa curadoria que o professor vai fazer. O professor ele vai direcionar nessas atividades
de pedagogia de projetos ou de metodologias ativas, essa mentoria, essa curadoria de como utilizar essas ferramentas para se atingir um objetivo final, que é o aprendizado, mas que por trás desse objetivo final tem produtos, tem um vídeo do YouTube, tem, né, uma apresentação teatral, né, e vai do perfil da turma. Né? Do docente, da turma e do docente. Sensacional. E, professor, nessa perspectiva, né, analisando aí, em especial, as políticas educacionais que nós temos hoje, o professor, então, ele precisa não só rever, né, porque uma coisa é ele rever, ele ter a boa vontade de se adequar a um cenário que até então, para ele, né, para nós aí que somos professores, ele acaba sendo diferente, mas ele precisa de uma reciclagem, né, professor? Exato. O mais engraçado é que a gente já tem desde as PCNs lá, né, que vem lá do MEC, desde a LDB, mas passando pelas PCNs, e agora com as novas legislações que trabalham os aspectos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem por competências, etc. Né? Esses temas transversais já estão embutidos nela. Já estão. Já estão embutidos. Então, chegaram agora. Né? A gente está passando por uma transição aí, né, no aspecto de uma nova legislação da parte educacional atual, que já falam sobre esses temas transversais, da utilização desses temas em conjunto com o processo. Não, eles ainda não colocaram por extenso, sim, né, nitidamente, a utilização de projetos para isso, porque isso pode ser feito de várias formas. De várias formas, tá? Então, a gente traz aqui a possibilidade de projetos para se trabalhar o tema transversal, esses temas transversais, junto com as disciplinas, como uma alternativa interessante, com alguns exemplos que estão aqui no livro, para que o professor possa desenvolver isso, né? A BNC, né, que é essa legislação atual, e a BNCC, ela já trabalha isso, esses temas transversais. Só que ela não dá a forma, a receita. Como fazer. E aí a ideia do livro é trazer não receitas, mas trazer experiências, relatos de experiências para você poder olhar como que foi feito, ver os pontos positivos e os pontos negativos que a gente coloca. Legal. E aí você dá uma olhada e fala, peraí, posso adaptar isso para a minha realidade, posso me inspirar a fazer isso, eu posso fazer diferente, mas tendo alguma coisa já, com uma experiência relatada aqui para a gente poder ir desenvolver isso. Mas isso já está na BNC, a BNC Formação, que é o que pauta os cursos de licenciatura, e a BNCC, que é o que está pautando essa nova reforma, essa nova forma de se trabalhar a educação na educação básica, no aspecto geral. Ótimo, é complicado, né, professor? Porque você vai tirar o professor da zona de conforto dele, principalmente aquele professor antigo, para rever. Mas eu entendo, assim, dando a minha opinião, gente, é muito mais do que necessário, né? Enquanto o professor fica lá na frente só expondo o conteúdo, o aluno tem um universo sensacional na palma da mão dele. E aí, para ter atenção, fica complexo. Show. Professor, você citou que tem pontos negativos, não vamos só falar maravilha. Cita exemplos para a gente, tem alguns exemplos negativos aí que é bacana o professor que quer se aventurar nessa proposta, ligar a luzinha vermelha. Sim, eu acho que uma coisa importante que a gente sempre tem que ter em mente é alunos que não estão motivados, né, que não estão contextualizados. Então, poder olhar o problema de cada um para montar esses temas transversais, esses elementos transversais precisam ser trabalhados da realidade do aluno. Quando não se trabalha essa realidade, ou o professor às vezes quer fazer esses projetos, mas não contempla os problemas, a realidade dos alunos, ou de algum aluno, ou de um grupo de alunos, e a gente vê, né, a gente viu, né, algumas experiências que o aluno ele acaba não
não se engajando nesse processo. Então precisa trazer essa realidade dos alunos. Não é uma coisa muito simples, né? Mas acho que uma coisa importante que a gente viu nessas experiências é detectando esse não engajamento de alguns alunos, a possibilidade de poder voltar e reestruturar esses temas transversais, para que eles possam ajustar, né? Então a gente fala de projeto, é um projeto que ele não é um projeto como de uma casa, né, da engenharia civil, que você precisa ter um projeto bem feito, bem estruturado no início, para o pessoal ir desenvolvendo. Então o projeto está fechado ao seu final para começar a construção. Nesse caso, o projeto ele é desenvolvido, mas no aspecto de desenvolvimento dos alunos, o professor ele pode, peraí, eu estou sentindo que esse aluno, porque, né, se fechar o projeto, aí dá esse problema. Então, ele precisa ter esse jogo de cintura de poder, às vezes, conversar com os alunos e ver por que não está fluindo, né, e ouvir os alunos. Aí a conversa com os alunos é muito importante, né? Não é tarefa fácil, é uma tarefa que a princípio, é complexa de ser feita, porque rompe com o paradigma no ensino tradicional, mas que com o professor fazendo uma vez, 2 vezes, 3, ele vai pegando, né, as formas de reestruturar isso aí, e como você disse, a gente sai da zona de conforto, que é muito mais confortável você manter aqueles slides de 10 anos atrás e a mesma aula, e aí é automático, né? Automático. Às vezes você está pensando em outra coisa e você está tão acostumado a falar aquilo que vai embora, né? Então, a gente acaba demandando um pouco mais de energia, né? Sim. Mas para a gente, né, que a gente entra nesse processo, é tão empolgante esse aspecto. Sim. Que a gente não vê o tempo passar. A gente sente até depois que as aulas duram um pouco, ou o tempo que a gente tem é pouco, mas, né, isso aí mostra que é um processo prazeroso, né? Acaba sendo um processo prazeroso de aprender, né? E de ensinar também. Sim. Professor, eu sei que tem algumas ferramentas disponíveis aí no mercado para os professores irem testando, para a nossa audiência aí conhecendo e tal. Você tem alguma indicação, as favoritas aí? Então, o que a gente vê, né, das ferramentas e a gente observou, né, no próprio livro aqui, nas experiências que a gente viu, que essas ferramentas vão mudando com uma velocidade absurda. Absurdo. É uma coisa assim, em um trimestre é uma ferramenta. Pô, há um tempo atrás a gente não tinha já ChatGPT nesse nível. Não tinha. Né? E agora a gente tem, né? Sim. Então, quer dizer, se eu citar alguma coisa, o vídeo aqui pode ficar até datado. Exato, né? Exato. Então, concordo. Eu acho que a gente tem que se desenvolver. A gente citou o ChatGPT porque é o do momento. Sim. Mas com certeza pode aparecer outras possibilidades, né, mais adiante, que podem ser utilizadas ali, né? Então, mas tem, né? A Google Maps, por exemplo, é um que está sendo ferramenta. Porque aí no Google Maps, você vai falar, não, vou trabalhar o aspecto da dengue na região aqui do bairro da escola. Né? Então, você pode abrir o Google Maps e mapear, né? Levantar dados, ver dados da Secretaria Municipal de Saúde, para ver como é que funciona esse processo de aonde estão, né, a maior incidência de focos, qual que é o aspecto econômico daquela região, a escolaridade média. Então, esses dados aí a gente pode utilizar. Então, o Google Maps é uma possibilidade legal, que ultimamente tem se permanecido, né, dentro desse processo. Mas tem outras que passam e depois ficam ultrapassadas porque surge uma outra possibilidade. Né? Professor, nós estamos numa era de sonho ainda, né? Mas eu acho que assim como o GPT surpreendeu, existe uma outra ainda proposta. Eu sei que já funciona nos Estados Unidos e Canadá, né? Mas temos o metaverso, né, professor? Exato. Com o teu olhar, a tua opinião, você acha que vem para abalar também a educação ou é mais uma?
Então, o metaverso é uma espécie de reedição do que a gente teve lá atrás, chamado Second Life. Né? A gente já teve uma experiência lá no início, né, quando a internet estava, antes do boom das redes sociais, a gente tinha uma ferramenta que era Second Life, inclusive o Unis tinha um espaço lá dentro, não sei se você se lembra. Lembro. E aí é uma possibilidade. Várias pessoas, né, da área de educação fizeram pesquisas ali e não pegou. Né? Não pegou. Eu sou a favor do seguinte processo. Eu prefiro, muito na onda da visão do Paulo Freire, de olhar essas tecnologias não com um olhar otimista ou pessimista, mas olhar espreita, para ver, poxa, pode ter uma possibilidade interessante, vamos utilizar, vamos trazer. Mas se não, né, vamos para a próxima. Né? Então eu acho que o metaverso, até então, porque a gente tem visto, tem muita perspectiva, muita possibilidade, mas até agora não pegou, né? Como aconteceu com o Second Life. Mas na época do Second Life a gente estava super... Eu cheguei a fazer cursos dentro do Second Life, tinha faculdades dando cursos dentro do Second Life, só que depois, né, o próprio hardware não acompanhou o interesse das pessoas. Uma das coisas que a gente viu, né, em estudos nessa época aí é que as pessoas estavam muito mais interessadas em tecnologias que tirassem elas de dentro ou da frente de uma tela estática, que é o que a gente chama de mídias locativas. As mídias locativas que a gente vê, que são os smartphones, os tablets, elas trouxeram a possibilidade de a internet estar em todo lugar. Né? Porque você vai em um lugar, você tem internet, você tem todas as ferramentas na sua realidade. E essas ferramentas como o Second Life e agora o metaverso, ela tende a fazer o contrário, ela tende a pegar você e imergir você naquele processo. E aí você perde a sua realidade, de uma certa forma. Na época do Second Life, não foi para frente, o pessoal preferiu o que a gente chama de tecnologias ubíquas e pervasivas, que estão em todo lugar, né, que estão na realidade. Quais são, professor? Explica para a audiência, para quem não... Os smartphones e tablets são possibilidades da gente poder trabalhar com essas tecnologias em todo lugar, mesmo que aqui não tenha uma tecnologia, né, implantada aqui, mas o smartphone aqui, eu tenho a localização, eu tenho uma série de possibilidades, eu tenho acesso aqui, ou ali, ou acolá, de uma biblioteca, do ChatGPT, de uma coleção de discos, né, gigantescas, né, e outras possibilidades, né. Então, a gente está olhando meio com receio. Eu confesso que o metaverso ainda preciso ver ele funcionando para poder gerar alguma coisa. Confesso também que eu estou com um pezinho atrás. Professor, tem uma pergunta um tanto quanto complexa, né? O processo de avaliação, geralmente a gente pensa sempre na prova como um mecanismo de avaliação. Nessa proposta, ele muda, ele altera? O que você percebe? Eu acho que o processo de avaliação, a gente pode trabalhar um processo de avaliação inicial diagnóstica, ou seja, o que o aluno sabe sobre esses assuntos agora, antes de estudar. Então é importante o professor fazer essa avaliação inicial. Essa avaliação não vai valer nota em si, mas é só para o professor ele ter uma noção do que o aluno está sabendo. Depois, importante que dentro desse processo de projetos ou de metodologias ativas, que o professor ele tem uma ficha para ir, né, trabalhando e ponderando o que eles estão desenvolvendo, o que cada aluno está avançando nesse processo. Então, é uma espécie de avaliação que se baseia no aspecto de diagnóstico, mas é uma avaliação que a gente chama de formativa, né? Que é também uma avaliação que vai dar um panorama de como os alunos estão se desenvolvendo. Aí o professor ele pode ir ajustando. E depois, a gente pode trabalhar, sim, uma avaliação tradicional. Tá? Por quê? Porque as provas, ainda vai ter o ENAD, concurso, Enem, né? É tudo dentro dessa
dessa lógica, né? E aí eu acho que é importante a gente poder depois, no final desse processo, depois que terminou tudo, o aluno, ele, né, participar de experiências desse tipo de avaliação, né? Que tudo isso que vai sendo desenvolvido, né, desde a diagnóstica, passando pela formativa, o professor ele vai justamente direcionando, redirecionando, detectando se o aluno ele está engajado ou não. Essas duas são mais para esse processo, para depois preparar o aluno para essa outra avaliação, que é importante também, né? Sim. Que se feita num formato como a gente vê aí no Enem, é um tipo de avaliação que demanda raciocínio de forma reflexiva. Né? Não é uma coisa só de A, B, C, V ou F, não é. Né? Você tem que analisar uma proposta, algumas alternativas, pensar sobre. Então, talvez essa dinâmica, né, se bem desenvolvida, ela tende a trazer melhores resultados para esse tipo de avaliação que a gente tem visto do que aquela pedagogia tradicional, que é muito calcado no conteúdo, no VOF, no certo ou errado, ou na continha que tem que dar aquele resultado. E a gente sabe que o Enem, o aluno ele tem que pensar e também tem que ter capacidade para argumentar, né? Coisa que às vezes olhar no chat GPT e olhar para o chat GPT com esse olhar de, bom, ó, ele fez a abertura, ele embasou, né? Essa análise, né, nas respostas do chat GPT, eu acho que é fundamental para o aluno poder se preparar para escrever as suas próprias, né, as suas próprias respostas que estão lá nas provas do processo seletivo. Né, acho que isso é importante. Show. Sensacional. Professor, para a gente, antes de só comentar, né, eu acho bacana que a ideia das TICs também, ela facilita muito, a minha percepção enquanto professor, da ideia do feedback quase que imediato também, né, professor? Na minha época, por exemplo, se fazia uma prova, você tinha que esperar o professor corrigir, aquilo dava uma aflição, gente, um exercício, né, e aí... Né, com as TICs você consegue, inclusive, tratar ali a dor quase que na hora. Você tem o diagnóstico, relatórios para agir com o aluno. Acho isso super bacana, muito legal aí a perspectiva da avaliação. Professor, quase já para a gente encerrar, né? Você, autor, professor, né? Sugestão que você dá aí para o pessoal que está se tornando professor, né? Como é que o pessoal pode começar a ideia de planejar aulas, de planejar projetos e propostas em cima dessa perspectiva? Eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente precisa trabalhar com a formação de professores, mesmo esses que estão formando agora, é essa reflexão de como eu aprendi e ao longo da vida, como eu fui ensinado dentro desse processo e como eu estou fazendo esse processo dentro da sala de aula. Né? Isso é muito importante, a gente poder olhar para a gente, olhar para as nossas práticas e observar o que tem de tradicional e o que pode ser implementado, o que pode ser aprofundado dentro dessas novas perspectivas e buscar exemplos. Acho que isso é o mais importante. Buscar exemplos, conversar com pessoas que já desenvolveram isso, né? Ou livros, ou, né, vídeos. A gente tem muito material, sim, né, já produzido dentro desse aspecto. Então, olhar para como a gente foi formado, para a gente não cair no automatismo, porque bobeou, a gente volta para o modelo automático. Exato. Que a gente está. Deu errado, desanimei, vou voltar. Voltar para... Né? Então, quer dizer, a gente precisa estar olhando, vendo direitinho como que a gente se desenvolveu aí e buscar, né, experiências. Eu acho que isso é o mais importante, buscar experiências para poder, depois a gente juntar essas duas dinâmicas, né? De, olha, eu aprendi desse jeito, mas eu vou buscar uma forma diferente, né, para poder trabalhar com meus alunos. E outro ponto fundamental, isso tem que ser muito bem conversado com os alunos, sabe? Com o pessoal da escola, mas fundamentalmente com os alunos, para eles participarem do planejamento.
desses temas aí para que isso tudo fique interessante para eles. E isso é uma coisa importante, porque aí você não desanimando os alunos, ou melhor, você engajando os alunos, você fica muito mais motivado dentro desse processo. Se você não conseguir engajar os alunos, o professor, pô, peraí, vou voltar para o modelo tradicional, que é melhor, porque lá eu tô na zona de conforto. É verdade. Então, acho que isso esse olhar para dentro e poder buscar experiências fora ajuda nesse processo. Nesse viés, E, professor, eu acho que assim, até para te perguntar, né, se cabe a praticamente todas as áreas esse tipo de atuação, né? Acho que como exemplo aí para a gente citar, eu já até imagino a sua resposta, o curso de música, né? Uhum. Quando que a gente pensaria viabilizar um curso de música EAD? É possível ter um curso de música EAD? Uhum. Acho que essa é a principal referência nossa aqui da discussão. Mas vamos lá, dá para qualquer área, professor? Assim, eu acredito que sim. Eu acredito que umas, lógico, vão estar mais atreladas ao aspecto um pouco mais tradicional, que precisa de uma base, né? Por exemplo, talvez a engenharia, você precisa trabalhar o cálculo, para o aluno ter uma base bem desenvolvida, por exemplo, de cálculo diferencial integral, né? Geometria analítica, outras coisas assim, para poder, e medicina, para ter essa base para depois se trabalhar com essas estratégias, né, de desenvolvimento desses projetos. Na música é a mesma coisa, você precisa desenvolver um conhecimento de harmonia, de estruturação musical, de história da música, para o aluno poder olhar para a música que está sendo desenvolvida agora, né, e ele poder entender aquele processo. Então o aluno ele precisa da base. Por isso que eu até coloquei a importância de não abandonar por completo o ensino tradicional. Ele pode muito poder ser potencializado e ser potencializador desses projetos, dessas metodologias ativas. A gente não precisa derrubar a escola e construir uma nova. A gente pode, aos poucos, ir mesclando essa mescla, que é tão comum, né? É o que a gente falou no início lá. Né? Ao mesmo tempo que o aluno é disperso, ele tem a potencialidade e a habilidade de engajar num assunto e aprofundar. Eu vejo jovens falando sobre séries e fazendo análises absurdas com relação ao aspecto histórico em séries, né, que, poxa, você fica até orgulhoso, fala, poxa vida, é uma capacidade que até então o pessoal anterior, né, não tinha, ou pelo menos não mostrava, né? Então, acho que a gente está vivendo esse momento de dicotomia que a gente pode aproveitar isso tudo aí, né? Sensacional. Professor, estou super satisfeito, acho que a audiência aprendeu demais, mas antes da gente fechar, você quer deixar algum recado para a turma? Alguma coisinha que talvez a gente não tratou aqui, mas que vale a pena a gente colocar? Fica à vontade. Poxa, eu queria agradecer aí, né, a presença, a possibilidade de estar presente aqui nessa experiência fantástica que está sendo, né? A gente fica feliz demais por ver que você está desenvolvendo esse papo super interessante, super descontraído, leve, né? Aqui dentro do aspecto do Unis para a comunidade, né? E eu gostaria de deixar aí a indicação para quem quiser se aprofundar no livro Smartphones e Tablets, ferramenta para expandir a sala de aula. Quem quiser adquirir aí, tá nas livrarias aí, à disposição. Também está disponível lá na Amazon no Kindle. Né? Quem quiser também está aí à disposição. E deixar aí, né, para o pessoal essa possibilidade, essa centelha de buscar nessas novas possibilidades, não só tecnológicas, mas de práticas, uma forma de poder incrementar, de potencializar o que a gente já faz, né? Acho que isso é o mais importante. A gente não precisa demonizar o ensino que é trabalhado no dia atual para poder inová-lo. A gente consegue, mais uma vez, trabalhar as duas coisas, né, para a gente poder desenvolver. Sensacional. Professor, muito obrigado. O professor Celso vai voltar, gente. Eu prometo, da próxima vez a gente vai falar de música,
vou ter que estudar muito, porque eu não toco nem chocalho direitinho. Vou estudar muito para conversar com ele de música, mas hoje esse papo super necessário, afinal de contas, nós formamos professores e formamos professores para serem bons e adaptáveis aí às mudanças. Eu acho que é um assunto que realmente acende ali a centelha para despertar. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Você que chegou aqui, não esquece de curtir. Se você chegou aqui, você curtiu, não tem outra saída. Curte aí, segue a gente e quinta-feira que vem temos um próximo bate-papo com outra pessoa e eu te espero. Grande abraço e até mais. Valeu, professor. Valeu.